Olá, sou o professor Flávio e vamos falar agora da seção 3.4 do curso de Python PCAP do NetAcad. Vamos compartilhar a tela. Estamos compartilhando a tela, ok? Espero que vocês estejam vendo aí o material do NetAcad. Agora, na seção 3.4, nós vamos começar a trabalhar com mais detalhes referente aos métodos, né? Iniciamos aqui falando que lembrando que o método é como se fosse uma função, parece com uma função, e ele é identificado dentro de um objeto. Então, vamos lá. Esse primeiro código, 341, vamos ver o que ele está rodando aqui, vamos colocar ele dentro da estrutura. Então, no primeiro momento, eu tenho este método, né? Tá, vamos lá. Esse objeto aqui. Primeiro eu tenho definindo o método class, a classe class, define um método, sem nenhum parâmetro receber, ele só imprime a palavra método. Instancia aqui o objeto e executa o método, que só imprime a palavra, por exemplo, ou deu certo, se nós quisermos dar uma olhada, ok? É uma parte bem tranquila, nós já vimos isso, simplesmente instanciei o método, instanciei o objeto com base na classe e depois executei este método. No capítulo 3.4, a gente vai rodar esse outro. Vamos dar uma olhadinha aqui neste código. Vamos pegar aqui a nosso. Vamos fechar esse monte de janela aqui. Não tem jeito, a gente vai abrindo um monte. A gente quer só uma aqui para abrir uma nova. New file. Vamos lá. O que tem aqui? Eu defino uma classe, que eu vou chamar de classe. Crio um método, crio uma variável de classe, chamada varia. Crio um método, manda imprimir tanto a variável de classe quanto a variável que é o var, que eu vou atribuir aqui. Então, eu venho, obj baseado em classe, e vamos rodar esse código. Run modeling. Vamos pegar esse aqui para cá. Três, quatro, salvar. Rodou. Ele deu 2 e 3. Por que ele deu 2 e 3? Simples, né? Ele vem, atribui var a 3, varia tinha 2, e ele atribuiu a essa variável o 3, que ele imprime aqui, rodando o método que imprime varia mais o self, ok? Então, isto é essa parte dos métodos aqui desse objeto. Aqui nós temos um outro código. 3412.
Ctrl V. Aqui fica mais fácil para a gente ler. Save as. 3, 4, 1, 2. Esse objeto também declara uma classe de nome class. Define o método order e define o método. Instancia o objeto em base na classe e depois manda rodar método. Veja que método, além de imprimir, adiciona o método order que imprime order. Run order, ok. Imprimiu método, correto? E depois acionou o método order que imprime order. Então aqui a gente tem uma situação também de uso de chamar um método dentro do própria classe, chama o outro método para poder trabalhar isso em questão. Depois nós vamos falar um pouquinho do método construtor. O que é o método construtor? Ele é o método, aqui vamos falar do 3413. Copiar. File. Save as. Neste caso, ele está definindo aqui o método init. O que é o método init? É o método construtor. Ele que constrói o objeto. Então, quando eu rodo ele, ele vai construir um objeto. Então, eu estou instanciando aqui o objeto obj1 com a classe, passamos para o parâmetro objeto obj, que é o valor aqui que vai se jogar dentro da var. E estou mandando imprimir esta variável, que é objeto. Eu poderia imprimir objeto run model, ok? E ele vai subir objeto lá. Um exemplo clássico de quando você instancia e aciona o atributo do objeto, porque esse atributo leva para a instância. Eu poderia também, né, como demonstração, objeto 2, objeto 1, home, instanciar um outro objeto e mandar a impressão do objeto 2, F5, e vai objeto 1 e objeto 2, conforme demonstrado. Enfim. Aqui já temos um código um pouquinho mais especial. Vamos analisar esse código aqui. File. Open. Vamos lá analisar esse código 3.414. Então vamos lá. O que ele faz? Ele cria uma classe de nome classe, né? Eu não gosto muito quando está muito texto em inglês, né? Vamos chamar essa classe aqui de edit, replace, classe, a classe Flávio. Visível, escondida, né? Perceba, o que acontece aqui? Na linha 5, nós estamos definindo uma classe chamada hidden com underline, underline embaixo dela. O que esta underline, underline faz quando está na frente da classe? Torna a classe invisível. Então, aqui eu vou tentar instanciar o objeto obj e vou tentar acionar
o método visível, que deve imprimir método visível. E aqui, método oculto. Então, vamos tentar mostrar o método oculto. E vamos rodar. Vamos ver o que ele fez. Quando eu tentei, primeiro na linha 9, eu instanciei o obj com base na classe Flávio, e depois acionei o método visível desse objeto. Perfeitamente executou e mostrou esta frase da linha 3. Quando eu dei um obj.iden, eu estou tentando acessar o método iden do obj. O que ele faria se eu fizesse... Melhor, vamos fazer o seguinte, para a gente só comentar esse pedaço aqui. Só para a gente rodar. Rodar. O que a gente percebe? Ele rodou o método visível, e quando eu fui rodar este método, o iden, perceba que ele me deu arquivo, blá, 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 na linha 11 teve um problema. Um erro, um atributo, erro. Um erro de atributo. O que está dizendo? A classe Flávio não tem o atributo underline, underline, iden. Aí você fala, como não? Está aqui. Porque ele está oculto. Isso que acontece aqui. A gente usou aqui uma estrutura que é a try-catch exception. O que é? Essa estrutura é a seguinte. Na linha 13, eu estou tentando executar a linha 14. Se ela executar bem, ela resolve e acontece. Mas como a gente viu aqui em cima, esse objeto não consegue acessar esse método diretamente. Então, ele cria uma exceção e fala print, failed. Vai ficar mais bonitinho. Acesso ao método iden falhou. Vamos rodar. Veja lá o que ele vai escrever para a gente. Lá, acesso ao método iden falhou. E como é que eu acesso esse método iden? Eu tenho que dar o caminho dele completo. Através do objeto, eu acesso a classe e dentro da classe eu peço o método. Aí eu consigo, que é método oculto. Perceba que aqui eu consegui o método oculto. Então, o método visível, o método iden e o método oculto. Perfeito? Então, aqui no item 3.4 do material, a gente trabalha com essa situação de métodos ocultos. Aqui ele só vai puxar 3415, que ele vai fazer aqui. Criar a classe, criar a variável de classe, definir o construtor com a variável var, criar um método que não faz nada, mas tem que colocar o PS porque não pode criar vazio. O iden coloca o PS porque não pode criar vazio. E aí você tem obj com a classe, instanciou, e ele manda imprimir os detalhes, as propriedades e atributos e métodos do dict, atributos e métodos da classe. Que é o que ele aparece aqui, ó. O obj só tem o var com valor de 2. A classe, né? Ele tem o quê? Módulo man varia, que é o método da... Tá vendo, ó? Varia, que é um que está de lá. Tem o init.
tem a function class. Aqui tem a posição de memória dela. O método metro. Tá vendo que é uma função da função class. O método iden, que é uma função com a posição de memória. O dict. Aí tem o wake reference. E olha só a quantidade de métodos que tem dentro dessa classe que a gente acabou de construir. Ok? Nessa nova seção, a gente usa o name, que é para buscar o nome da classe. Criei uma classe e mandei imprimir o name da classe. Name é o nome dela, tá? Depois criei um objeto e mandei imprimir o name do objeto. Que a classe que esse objeto é oriundo, tá? Então eu fiz aqui uma estrutura para conseguir fazer isso. Aqui eu estou falando do main. Main, na verdade, é um atributo, que é a definição de classe, né? O main, na verdade, quando ele aparece, significa que você está falando com quem está em execução atualmente, né? Qual que é o arquivo que está em execução, que é o main, por isso que ele chama de main. Main significa isso. Criei a classe, mandei imprimir quais os módulos que essa classe faz parte, criei o objeto e mandei imprimir quais os módulos que esse objeto faz parte. Perceba que tanto a classe quanto o obj fazem parte do módulo main, que é onde essas classes estão embutidas. E aqui ele pega um código um pouquinho mais complexo, né? Só que a única coisa que ele cria um pouquinho diferente aqui, que ele manda criar uma classe, super1, super2, faz aqui eu acho que vale a pena. 3418. Vamos lá. Rodar, roda. Ok. Tá bonitinho aqui, vamos lá. Primeiro, cria uma classe super1, uma superclasse 1, uma superclasse 2, cria uma classe de nome sub, vamos fazer o seguinte, pai, espera aí, vou mudar um pouquinho dessa maneira aqui. Vamos para a super1, edit, replace, super1 vai virar pai. Ah, legal, melhor. Vamos fazer o seguinte, super1 vai virar Flávio. Super2 vai virar Gisele. E sub João Miguel. Vamos ver se está rodando bonitinho, se não subir nada errado. Olha que curioso, vamos lá. Superclasse Flávio. Superclasse Gisele. Superclasse João Miguel. São 3 classes. Aqui eu estou dizendo que a classe João Miguel herda Flávio
e herda de Gisele. Falando um pouquinho de herança, que ele vai falar um pouquinho melhor. E aí eu crio uma função que é o print basis, que na verdade vai receber uma classe e vai imprimir de forma bonitinha. O que que ela vai fazer? Ela vai procurar nessa tupla, cada X, que é cada dados, vai buscar o nome e vai terminar com imprimindo, e aqui fecha a classe. Depois vai imprimir as bases de Flávio, de Gisele e de João Miguel. O que que a gente percebe? Então, observa aqui. Flávio é um object. Gisele é um object. Por quê? Não vem herdado de ninguém, vem herdado direto do objeto. João Miguel, ele tem Flávio e Gisele como parâmetro, como herança que ele acabou de receber. Ok? Então, aqui ele coloca isso para a gente, mostrando, né? Trabalhando o conceito de herança, sabendo que bases traz só a tupla de maneira bonitinha e bem organizada. Aqui a gente chama de superclasses, por isso que a gente tem este nome. E a gente fala, né? O programador ele tem que ter a introspecção, que é capaz de programar para examinar o tipo ou a propriedade de um objeto, e a reflexão, que é manipular os valores. Eu sou introspectivo e reflexivo. Eu olho para mim e manipulo os outros objetos. Vamos olhar esse 43410. Aqui nós vamos falar sobre como investigar uma classe. Vamos olhar cada um caso passo desse aí, um a um. Ops. Então, primeira coisa, cria uma classe. Minha classe, instanciei um objeto através dessa classe. Criei lá um atributo A, coloquei 1, o atributo B, coloquei 2, o atributo I, coloquei 3, I real, coloquei 3.5, integer, coloquei 4 e Z, coloquei 5. Perfeito? Aí eu começo a criar o método inst.si. O que que esse método pede? Pede um objeto. Eu tenho que passar um objeto para ele. Tanto que aqui, quando eu vou instanciá-lo, eu passo o obj para ele, tá? Que são esse objeto que eu acabei de criar com base na classe. Faço um for dentro de um vetor name, dentro do quê? Dentro de object, eu estou pegando os dados e pegando só as chaves desses dados. E aí eu verifico. Se o nome start with, iniciar com, começar com i, o método, o que que eu vou fazer com esse método se começar com i? Eu vou dar um get attr, pegar o atributo deste obj, deste objeto, e pegar o atributo nome desse objeto. E vou jogar em val. Aí, se isso aqui for instanciado por um valor inteiro, eu vou imprimir aqui set attr, vou setar o atributo do objeto, o nome, que vai ser val mais 1. Que eu mando imprimir, aqui eu mando a instância, mando imprimir todos os dados do objeto, mando instanciar aquilo e mando imprimir todos os. Já temos
o nosso resultado. Só para a gente não perder de foco. Primeiro eu peço todos os dígitos do objeto. Então, o objeto tem A igual a 1, B é 2, I é 3, 3.5, inteiro. E até o Z5. Depois eu peço para ele rodar com objeto, manda rodar isso e mando imprimir novamente. Aqui ele vai rodar isso e vai trocar esses valores. Que é o que ele faz. A1, B2 e ó, todos que começam com I, ele mandou acrescentar mais um que virou 4. Esse não era inteiro, então não pode. Esse era um inteiro, aumentou os 4. E esse não era o inteiro, manteve. Então, ele só aumentou os atributos que começavam com I e inteiro. O I e o integer foram alterados conforme essa definição. Só para nomes que começam com I e os valores são inteiros. Ok? Esse aqui é um resuminho da seção 3.4.1.1. Vocês vão aqui dar uma revisada, dar uma olhada em tudo. E vocês vão entregar no Moodle um desses labs. Você vai definir o lab, vai construir o lab e vai mandar o código prontinho lá no Moodle. Ou o 3.4.1.12, que é um que fala sobre... desculpa. Vai falar sobre uma classe chamada Timer. Ele vai explicar direitinho o que é a classe para trabalhar com horas. Depois, vocês vão também trabalhar esse outro aqui, que é uma classe que trabalha com os dias da semana. Depois, uma classe que trabalha com os pontos num plano. Um triângulo. E aí, terminamos com isso a seção 3.4. Aguardo os exercícios que vão valer como presença e poderemos atribuir no futuro notas. Bom estudo a todos. Vou aqui fechar a nossa gravação.